Ótima noite a todos. Meu nome é Elizabeth Sanches e hoje falaremos sobre os diferentes tipos de morte e o Reiki como cura. Sejam, sejam todos bem-vindos, tanto as pessoas que estão assistindo ao vivo e as pessoas que por algum motivo vão assistir a gravação da palestra em outro momento. Nós somos o grupo de Reiki Vijaya Rei. O objetivo do grupo é trazer um tema, uma palavra, um assunto, promovendo reflexão e um momento de relaxamento, tranquilidade e envio da energia Reiki. Nosso encontro de terças-feiras, das 20 às 22, via plataforma Zoom Meeting, a última terça-feira do mês, que inclusive é o nosso dia hoje, também às 21 horas, via ao vivo, Instagram, Camila e Berta. Hoje será eu a palestrante. Meu nome é Elizabeth Braga Sanches, reikiana nível 2, psicóloga, neuropsicóloga e terapeuta integrativa. E agora eu vou apresentar a equipe Vijaya Rei. É uma honra apresentar a idealizadora e fundadora do grupo, Camila Marques da Silva, mestra de Reiki, da Jarita Vijaya, médica veterinária, terapeuta integrativa e psicanalista integrativa. Andréa Marangoni, fundadora do grupo também, mestra de Reiki, Padma Gautami, artesã, terapeuta integrativa, consteladora familiar em formação. Maria Celina Zabotto, mestra Deva Chandra, terapeuta integrativa. Berta Barbosa, mestra Maniprem, taróloga, terapeuta integrativa. Suzana Uenoyama, reikiana nível 2, auriculoterapeuta, fitoterapeuta, artesã. Giovanna Oliani, reikiana nível 2, terapeuta integrativa, confeiteira. Ivete Gouveia, reikiana nível 2, fisioterapeuta, psicanalista, terapeuta integrativa. E agora nós vamos falar sobre os diferentes tipos de morte. Bom, aqui nós temos uma imagem, né, que reflete bastante aí o ciclo da vida e da morte, olhando aí, trazendo aí o nascimento, a fase adulta, a fase com mais idade e chegando aí até a morte. O nascer e morrer, ele acontece dentro de nós a todos os instantes. Somos formados de pequenas partículas, células, moléculas, de pequenas moléculas e etc. E essa repetição, ela acompanha uma existência, que é o nascimento e a morte, colocando tudo dentro de um processo absolutamente natural, que, aliás, é fascinante. E agora nós vamos falar sobre a morte física. No Brasil, segundo o IBGE, eles indicam uma população de idosos que dobrou nos últimos 20 anos, com certas conquistas tecnológicas da medicina moderna, e ocorreram ao longo dos últimos 70 anos com o desenvolvimento de novas vacinas, antibióticos, quimioterapêuticos e exames complementares de diagnóstico. Dentre as enfermidades, dentro da morte física, nós temos as enfermidades neuropsíquicas,
de maior prevalência, que é na terceira idade. Estão os quadros de demências conjuntante, né, com os transtornos depressivos. As demências, existem as demências reversíveis pelos seguintes fatores: com depressão, quadros endócrinos, hipo e hipertireoidismo, dentre outros, má nutrição, deficiências vitamínicas, anemia, desidratação, uso indevido de medicações, hidrocefalia, infecções, tumores cerebrais. Ao se tratar a questão originária, os sintomas demenciais habitualmente desaparecem. Mas nós temos também as demências irreversíveis, que são caracterizadas por processos degenerativos do cérebro. E fazem parte desse grupo a doença do Alzheimer, a doença de Parkinson e o traumatismo craniano. Passando para o próximo slide. Então, fisicamente, a morte, ela aparece num horizonte mais próximo da saúde do corpo, que se fragiliza, apresenta doenças senis, impõe novos limites e prenuncia um fim, onde essas doenças acabam afetando diretamente as pessoas, inclusive tendo comorbidade aí também as questões emocionais. E agora falando sobre a morte mental, né? A morte mental, ela traz aí uma questão que envolve, inclusive, deixa eu só pegar aqui. A morte mental, inclusive, ela envolve aí na questão da morte encefálica, que é uma das questões aí que traz aí com todo o rebaixamento das funções neurológicas que não são possíveis aí de serem revertidas. E afeta, é completa e irreversível, parada em todas as funções do cérebro. Então, a morte mental, ela também aí traz aí a questão do resultado de severa agressão, no caso do cérebro, quando é morte encefálica, ele pode ser o resultado de uma severa agressão, um ferimento grave no cérebro, mas quando o sangue que vem do corpo e supre, o cérebro é bloqueado e o cérebro morre. Então, nesse aspecto também existe correlações de quando o cérebro ele falece, nós temos também o paciente no hospital internalizado, mas o coração dele bate. Mas por que o coração dele bate? Na verdade, o coração ele bate, mas porque está sendo auxiliado por aparelhos ligados, né? Mas não há sinal de vida. Então, nesse caso aí, existe aí a morte mental. Mas nós temos aí a situação do coma, que em outro momento nos traz uma situação em que o paciente mantém algum nível de atividade cerebral, que pode ser detectado num eletroencefalograma e há esperança de recuperação. Nesse caso, já existe aí um outro olhar nesse aspecto, porque nós temos aí como reverter. Então, existe dois casos, um de morte encefálica, que é comprovada, inclusive, ela precisa ser reconhecida pelo CRM, né? Conselho Federal de Medicina, para estar trazendo aí como um falecimento de todos aí as funções do cérebro. E aí, falando aí sobre a mente é a causa de todas as doenças, né? Pensando que a mente, tudo começa pela mente, os pensamentos, os sentimentos, mas no caso,
a mente ela pode influenciar diretamente já na questão física, nas questões das emoções, dos sentimentos. Então, a mente causa todas as doenças, mas o coração é a fonte de todas as curas. Então, com relação às curas, a gente pode trazer aí o coração, inclusive, como sendo aí o amor, né, pelo Reiki, o tratamento com o Reiki, que é um amor incondicional no sentido de trazer toda essa luz, todo esse equilíbrio energético para que o corpo ele possa se restabelecer, as questões mentais e emocionais. E aí, falando também sobre a morte emocional, né, vale lembrar, né, em que a morte emocional, ela nos traz aí sempre uma dor, algo que nos traz, algo que nós não conseguimos olhar para dentro de nós, e aí traz o reflexo de alguma questão que está nos interferindo. Então, nós podemos trazer aí como uma das dores que se existe é a ansiedade, né? Atualmente já se traz a Organização Mundial da Saúde, ela traz quase 20 milhões de brasileiros são afetados pela ansiedade, um número alto e bastante preocupante. Por isso é muito importante prestarmos atenção em nossa dor emocional e na das pessoas à nossa volta, procurando uma ajuda especializada. À medida que nos tornamos adultos, inclusive, os problemas e as cargas emocionais também elas vão crescendo ao mesmo tempo, elas vão nos acompanhando. E com isso, a partir do momento que deixamos de elaborar os sentimentos, as emoções, como raiva, a mágoa, a insatisfação, doenças e sintomas começam a surgir. Por exemplo, uma pessoa com uma baixa autoestima, ela também tende a desenvolver problemas no estômago. E aí nós temos também aí a questão do Reiki, né, que também vai nos auxiliar aí para um equilíbrio. Nós vamos trazer aí daqui a pouco aí sobre o tratamento aí do Reiki. Então, aqui nós podemos trazer, né, dentro de nós cresce uma insatisfação por não conseguirmos chegar a nós próprios, por não nos compreendermos, por não conseguirmos alcançar o que desejamos, por estarmos demasiado saturados com tanta coisa que não conseguimos prosseguir, que não conseguimos mais processar. E aí, na morte emocional também, a gente pode trazer, né, aí um outro dado que seria a depressão, né? Depressão que também afeta diretamente aí, olhando para o quanto é difícil entrarmos em contato e trazer essa insatisfação e trazer um equilíbrio, mas nós podemos trazer aí que nós podemos encontrar e recuperar também um senso de escolha, né? Quando estamos mais equilibrados, ter algum controle tende a ser acompanhado por uma cura das feridas psicológicas e uma renovação, inclusive pelo interesse da vida. O Reiki nos proporciona também toda essa ajuda, todo esse auxílio. E a morte espiritual, né? A morte espiritual, ela nos traz aí um olhar para que possamos também enxergar como a morte espiritual é uma forma de lidar com ela. Nós temos a morte e a forma de lidar com ela poderá depender muito da crença de cada um. E isso é pessoal e não pode ser generalizado. Para uns, a morte é apenas uma transição, fim do corpo físico e um novo percurso do espírito. Para outros, é a mudança de estado que irá levar a uma nova vida, que dependerá do karma. E outros, então, podem ainda
acreditar que nada acontecerá, é apenas o fim. E o terapeuta, ele não leva apenas o reiki à pessoa, ele também leva, neste momento, né, nesse trazer do equilíbrio, do tratamento, ele trata também as doenças, ele trata pessoas com doenças de risco e terminais, ou mesmo pessoas de idade que já estão no seu final de percurso. O reiki, ele também auxilia na passagem do paciente, né? Envia reiki para a situação, né? De casos aí mais em situações graves, agudas e de passagem, de falecimento, e para a pessoa que partiu, que a energia universal a possa iluminar no seu novo percurso e assim sentires. O reikiano, ele traz aí, enquanto terapeuta, ele também ele leva não apenas o reiki à pessoa, mas também leva a dignidade, a alegria, a bondade, a compaixão e o amor universal. E tudo isso, né, trazendo aí que a cura também o amor também traz a cura, e nessa condução que o terapeuta reikiano ele traz para a pessoa, ela traz tudo isso, restabelecendo em vários níveis aí um equilíbrio para que a pessoa possa fazer uma passagem mais tranquila, tanto para a pessoa que parte, quanto para a família que também se encontra, né, nessa situação de perda, nessa situação de cada um, né, cada um vai trazer aí a sua forma, mas cada família também vai trazer o seu sentimento, a sua angústia, e o reiki, o terapeuta, ele também pode auxiliar isso para a família como um todo, nesse processo. E aí, trazendo, né? Somos o tempo vida, somos o tempo morte, a vida tem começo, meio e fim. A morte tem começo, meio e fim. A vida, ela é um processo em si mesma, a morte é um processo em si mesma. Ou seja, aonde começa a vida, aonde começa a morte, né? Onde termina, mas todos têm um tempo, né? Somos o tempo. E essa vida, a vida é um processo em si mesma, a morte é um processo em si mesma, e podemos respeitá-la, cada um no seu tempo, mas viver da forma melhor possível, para que possamos também nos cuidar, nos atentar aos nossos autocuidados, para que nós possamos chegar nesse momento de, tanto no começo da vida, né, no meio ou no fim, mas com mais saúde, mais equilíbrio, mais harmonia, para que possamos tanto dividir isso para as pessoas que estão conosco, como a nós mesmos, no respeito dos nossos autocuidados. E aí o reiki como cura, né? Trazendo com muito amor, com muito cuidado, com muito respeito. E aí, o reiki também sendo recebido com essa energia, né? A energia rei, né? A energia rei, que é a essência energética cósmica, e aqui, que é a energia da força da vida. Todo esse, toda essa energia, nós podemos transmitir, começando aí pelo coronário, né? Pela cabeça, e vai também trazendo para todo o corpo, para restabelecer um equilíbrio, um tratamento direcionado, adequado para aquela pessoa naquilo que ela necessita. Se a mente estiver no caminho correto e saudável, o corpo físico será fortalecido naturalmente. Ou seja, né, precisamos estar muito atentos a essa nossa mente, que ela pode nos trazer um caminho saudável ou não.
mas isso quem vai permitir somos nós. E para estarmos mais conscientes, é importante que possamos estar aí olhando sempre para dentro, para poder despertar esse equilíbrio, essa saúde, esse físico mais fortalecido e podermos aí ter uma caminhada muito mais feliz, com muito mais harmonia, alegrias e viver junto aos nossos, próximo às nossas pessoas. Muitas vezes o agravamento de um problema de saúde ultrapassa o ponto de recuperação física. É aí que a energia Reiki ajuda a pessoa a aceitar, em paz, a morte, aliviando a dor, os sintomas e abrandando o sofrimento emocional. Aprender a aceitar a morte também é uma graça, que é também aonde o Reiki nos traz, né? Todos esses benefícios, né? É o aprender a aceitar essa graça, essa bênção, porque de alguma forma também chegou o nosso momento. Mas também nós temos os nossos momentos lá no início do ciclo da vida, né? Que nós podemos buscar antes, de uma forma antecipada, para que possamos ter um ciclo aí mais sadio, né? Em que nós não precisemos passar por situações difíceis, mas estar atento a ter uma mente em paz, mais serena, né? Em que possamos evitar aí esses sintomas físicos e essas manifestações também emocionais que nos tiram do nosso estado presente, do aqui e agora, para que possamos aí olhar para todos os lados, mas principalmente para dentro e alcançando aí o nosso equilíbrio. E aí trazendo os 5 princípios, né? Só por hoje sou calmo, pensando na nossa mente, só por hoje confio, só por hoje sou grato, agradecer todas as bênçãos que recebemos, todas as coisas que acontecem conosco, trabalho honestamente, só por hoje trabalho honestamente, só por hoje sou bondoso, né? E serei boa com todo e qualquer semelhante que esteja ao lado. Nossa. E quais são os benefícios da terapia Reiki? Então, trazendo aí, nós estamos trazendo o equilíbrio, a calma e alivia o estresse, né? Pensando que a ansiedade, ela nos traz aí um estresse, equilibra as energias, alivia, quando equilibra as energias, também traz aí a nossa disposição, o nosso equilíbrio físico, mental, emocional, alivia a insônia, para quem tem insônia, acelera o metabolismo, alivia a ansiedade, equilibra a saúde em geral, alivia as dores e aumenta a autoestima. Auxilia na depressão, na ansiedade, em todos os momentos, todas as questões que envolvem as questões físicas, mentais, emocionais e espirituais. E aí, finalizando, trazendo aí toda uma síntese aí com... Se a vida precede a morte na sequência do tempo, a morte precede a vida na sequência da eternidade. A morte pode ser o fim da ilusão da vida, mas é o princípio da verdadeira vida, da vida imortal, da alma. Ou seja, o ciclo está aí, né? Nós temos um tempo, mas tem a sequência, né? Do começo, do meio e do fim. E aí trazendo a nossa verdadeira vida, que é
vida imortal, a alma. E aí, somos todos luz, gratidão, né, pela oportunidade aqui de estar aí compartilhando essa palestra. E aguardamos vocês, para quem está assistindo, para a nossa próxima palestra, vamos falar de luto e do auxílio do Reiki. Será no dia 2 de março, na próxima terça-feira, às 20 horas. Quem quer nos ajudar, quem quiser, quem puder, aceitamos e agradecemos. Nós temos aí o Pix e fica o convite para nos vermos novamente na próxima terça-feira. Uma ótima noite.